Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande para mim poder participar desse evento, tá? E com a missão aqui de divulgar para vocês o trabalho que o LexML vem desenvolvendo, né, do Silex. Quero agradecer a Dilenice por ter me convidado para apresentar, né, e também a todos os membros do grupo de trabalho Silex, que vou nomear um pouco mais à frente, né. Então, foi um tempo muito prazeroso, né, durante esse tempo que a gente trabalhou juntos, e agora poder mostrar para vocês e para a sociedade esse produto é uma satisfação muito grande. Vou pedir para o João ali me auxiliar. Então, meu nome é José Ronaldo, eu trabalho no STJ, na Biblioteca Digital Jurídica, há 7 anos, e gosto muito dessa área, e eu acho que o meio digital nos oferece grande possibilidade, né, no momento atual, e também desafios, né, mas eu acho que é um caminho sem volta e a gente tem que persistir mesmo. Então vamos lá, pode passar, João, por favor. Bom, eu vou primeiro contextualizar o LexML, né, e dentro do LexML contextualizar o Silex. Dentro do Silex, vou falar introduzir a questão do ordenamento jurídico, da gestão da informação jurídica e falar depois falar especificamente sobre o modelo de requisitos. Tá? Pode passar, João. Bom, o LexML, com uma missão nada modesta, mas que está gerando bons frutos de organizar a informação legislativa e jurídica do Brasil, atua em 3 frentes, né? A primeira é com o portal, né, permitindo uma busca unificada em acervos de todas as esferas, né, seja legislativo, jurídico, da esfera federal, municipal e estadual. Dentro de uma outra frente de trabalho do LexML são as comunidades de prática, em que um dos produtos que foram desenvolvidos é o modelo de requisitos que será apresentado hoje. E também o LexML tem trabalhado também para desenvolver ferramentas para uma melhor gestão da informação. Então, é exemplo de algumas ferramentas que eu não vou adentrar, que eu acho que será objeto de apresentação aqui. Pode passar, João. Bom, em relação ao ordenamento jurídico, o processo legislativo, né, que é o conjunto de ações que as diversas unidades do Poder Legislativo constroem as leis, e aí acaba se construindo uma quantidade se produzindo uma grande quantidade de normas, né, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Pode passar, por favor, João. E aí, dentro do ordenamento jurídico, a gente tem uma grande dificuldade para rastrear todas as normas, né? Porque muitas gente, tá bom o som, é porque eu toda hora mexo aqui, tá bom, né? As normas são de diferentes fontes, né? Ora são publicadas nos diários oficiais, seja Diário Oficial da União, Diário da Justiça. Falando também no âmbito infraconstitucional, a gente tem as normas publicadas nos boletins internos. Então, essa também é uma dificuldade do ordenamento jurídico. E também, uma grande dificuldade para a gente que trabalha com gestão da informação é acompanhar a dinâmica das leis, né? Como controlar isso, como atender, oferecer para o cidadão a norma que está vigente para uma determinada data, tá? E também, como eu já mencionei, a existência de vários ordenamentos jurídicos. Pode passar, João. Sem falar também na quantidade de espécies normativas que a gente tem, né? Não vou nomear aqui, mas só citando algumas que a Constituição traz, né, que são de caráter constitucional. A emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, e falando do âmbito infraconstitucional, a gente tem também outras normas, né, portarias e outras mais. E também existe um problema também em relação à gestão, é a questão das lacunas, né? A gente sabe que algumas leis mencionam outras leis, só que elas não foram publicadas. Esse é um problema que quem já lida com legislação há algum tempo já pôde perceber isso. E também a questão das antinomias, que é a incompatibilidade das normas entre si. Algumas normas, por exemplo, trazem em um dos seus dispositivos
o seguinte trecho: revoga as disposições em contrário. Né? Então é incompatível essa norma com as normas anteriores, porque ela não fez menção expressa. E como a gente gerenciar isso, como a gente controlar? Isso é uma grande dificuldade também. Pode passar, João. Então, o Norberto Bobbio ele diz o seguinte, que a quantidade de normas do ordenamento jurídico é comparada à quantidade de estrelas no céu. Então, assim, como a gente controlar isso nesse universo, né? Como gerir essa informação, como fornecer para o cidadão informação segura e confiável. Pode passar. Em relação à jurisprudência também, a gente tem algumas funções que eu mencionei aí, mas eu queria destacar que a jurisprudência, em alguns casos, também preenche a lacuna de uma lei. Então, exemplo aí de a súmula vinculante número 11, né, que restringe o uso de algemas. E como controlar isso dentro de um sistema de gestão de informação legislativa e jurídica, né? De uma lei que foi alterada por uma jurisprudência, né, que teve uma nova aplicação. Então, essa é uma grande dificuldade também. Pode passar, João. Então, exemplificando aí um artigo do Código Penal, só para poder visualizar que a gente tem vários estágios aí, e em cada estágio oferece uma situação diferente para a lei. E assim, o juiz, quando vai considerar isso, a aplicação de uma lei, ele tem que verificar a aplicação da lei no tempo. Então, a gente precisa estar com a informação bem organizada e bem disposta para poder oferecer uma informação segura. Tá? Pode passar. Sem falar também na quantidade de textos oficiais que a gente tem. Né? A gente tem a publicação original, às vezes acontece de ter uma retificação, de ter uma republicação da norma compilada, de ter uma norma original com várias alterações. Então, como organizar isso, estruturar isso de uma forma que o cidadão consiga compreender toda essa complexidade, né, e consiga realmente ter a segurança de que aquela informação que está sendo colocada para ele é informação segura e correta. Pode passar. E aí a gente tem também, juntando o que eu falei da questão dos tipos de texto, que são os oficiais, que estão mais na parte de cima ali, que vocês podem ver. Né? A gente tem as publicações oficiais, que estão marcadas com esses quadradinhos sem pontilhado. E a gente também, aqui embaixo, nos quadrinhos pontilhados, a gente tem também as outras versões que são construídas, que não são de caráter oficial, mas são construídas com base nos textos oficiais. Por exemplo, um texto compilado monovigente. Monovigente quer dizer que o cidadão vai ter acesso ao texto vigente naquela data. Tá? E a gente pode também oferecer para o usuário o texto multivigente, com todas as redações da norma durante as datas em que ocorreram, né, as modificações. Então, esse é um universo que realmente merece uma atenção. Né? A gente tem agora o LexML com a missão de organizar isso no portal, de facilitar a recuperação, mas para isso é importante que os sistemas de informação estejam estruturados de forma adequada e organizados, que as normas estejam organizadas de forma adequada. Pode passar. Tá? E aí vem a missão das bases de legislação, né, que não possui caráter oficial, mas auxiliam na compreensão do ordenamento jurídico. Pode passar. Então, agora falando de gestão da informação jurídica, né, como responder à pergunta, qual a norma vigente para uma data X? Como uma determinada norma vigente se relaciona com outras no sistema? Qual o histórico do dispositivo de uma norma? Qual a lei ou decreto que regulamentou o dispositivo de uma lei? E assim, dado um período de vigência, o período de vigência coincide com o período de eficácia. Então, assim, foi nesse âmbito que foi desenvolvido o SILEX, né, para tentar facilitar o controle da vigência e da eficácia das normas. Tá? Pode passar. E aí surge o SILEX, né, que é o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão de informação jurídica. O SILEX é um sistema ideal para a gestão de informações jurídicas. A gente não está desenvolvendo um sistema e oferecendo para vocês, a gente está apenas propondo requisitos para a construção de um sistema ou aperfeiçoamento de um sistema já existente. Tá? O objetivo, na verdade, o uso do SILEX é facilitar a comunicação entre os desenvolvedores
e entre quem gerencia os sistemas de informação. Tá? Ele foi desenvolvido no âmbito, na verdade, como inspiração aí da gestão arquivística, tanto do MOREC, do modelo europeu, quanto do MOREC JUS, né, que foi desenvolvido pelo CNJ, e também do EARC Brasil, desenvolvido pelo CONARC. Pode passar. Essas são as pessoas, né, os profissionais que contribuíram aí com o SILEX, as quais eu gostaria de nomear aqui. Carlos Guimarães, da Receita Federal. Está aqui o Carlos? Não? Felizmente não está. Clay, Souza e Teles. Por favor, Clay. Ali o Clay. A Edilenice Passos. Está ali. Janete Miranda Torres, da AGU. O Júlio Leite Cardoso, do Banco Central. Está aqui? Não. Marilene Mendes Sou. Marilene está lá no fundo, lá, gente. Lá. Por favor, Marilene. A Marisa Perrone, da Câmara Legislativa, acho que não está aqui também. Rosa Paganini, da Câmara dos Deputados, não está. Tiago Gomes Eirão, o Tiago não veio. Tiago Alves Almeida, não está não, também do Senado Federal, pode passar. E aí nós temos também outros colaboradores, né? Tem a Adriana, do STJ, que fez a revisão gramatical do documento, e temos também aí os analistas do Prodazem, não sei, analistas todos são isso mesmo? O João Rafael está aí? O Lauro Araújo, desculpe. Marcos Fragomeni, está ali. E os futuros colaboradores, que eu gostaria já de nomear aqui, que serão vocês que contribuirão para o aperfeiçoamento do SILEX. Tá, que será colocado hoje em consulta pública. Claro, e não poderia deixar de mencionar o João Lima, né, que eu esqueci de mencionar aqui, tá me lembrando ali. Mas o João Lima é tão já, como se diz, conhecido, que eu acho que ele até dispensa comentários. Pode passar. Então, o grupo de trabalho SILEX, ele começou em 2010, né, a primeira reunião ocorreu no mês de junho, a maioria foram realizadas na Câmara dos Deputados, lá na biblioteca, no sede. Nós tivemos, ao todo, 37 reuniões. A última ocorreu no mês de maio deste ano. Foram reuniões quase quinzenais, né? Acho que realmente muito corridas, assim, para conciliar com o trabalho que a gente já tem nas nossas instituições. Tá? Pode passar. Então, essa é a estrutura do SILEX, né? Eu procurei seguir o que está no documento que vocês receberam aí. Está impresso. A gente tem uma introdução, né, que contextualiza, né, justificando a necessidade de criação do SILEX, uma breve explanação sobre os modelos de requisitos, o que são os modelos de requisitos. Em seguida, a gente entra propriamente no SILEX, no modelo de requisitos SILEX. Tem uma parte que entra na parte mais importante, acredito, do documento, que são os requisitos propriamente ditos, né, que contempla também um glossário de termos, né, muito rico, com mais de aproximadamente 180 termos, 2 apêndices, uma tabela de relacionamento, um diagrama de transição de estados. Pode passar. Então, essas são as categorias de requisitos, né, do SILEX, né, requisitos gerais, requisitos do documento, requisitos da norma, requisitos da compilação de texto, requisitos da jurisprudência, de pesquisa, recuperação e apresentação, requisitos de funções administrativas, requisitos não funcionais. Pode passar. Só dando o exemplo aqui dos requisitos da categoria requisitos gerais, ele está estruturado da seguinte forma: tem uma referência, né, o número do requisito, aí tem o texto do requisito, e em seguida, se ele, na outra coluna, se é obrigatório ou não é obrigatório, se é recomendável. Então, por exemplo, o primeiro aqui, todo relacionamento entre unidades de informação do SILEX deve permitir a navegação bidirecional. Ou seja, se eu, dentro do meu sistema, se eu encaminho o usuário com o link para uma outra norma, eu tenho que permitir que ele volte para a norma anterior, tá? Sem ter que pesquisar novamente. Um outro requisito aí, qualquer informação no SILEX deve ser alimentada uma única vez, evitando retrabalho e inconsistência de dados. Por exemplo, a descrição dos relacionamentos entre normas deve ser suficiente para a geração de notas de alteração do texto compilado.
Então, se eu registrar isso, por exemplo, no meu sistema, na descrição da norma, que aquela norma foi alterada por uma outra norma, essa informação tem que ser suficiente para que gere de forma automática o texto compilado. Tá? E a gente tem também uma outra categoria de compilação de texto, né, que eu queria mencionar, o segundo aqui, que diz o seguinte, que o SILEX tende a auxiliar a geração de texto compilado da norma jurídica e de seus anexos, com o registro das normas modificadoras. Deve-se gerar o texto monovigente, ou seja, o texto para aquela data, com a vigência para aquela data, e o texto também multivigente, né, para cada período de vigência. O texto derivado deve ser ratificado por um revisor humano, podendo ser auxiliado por uma comparação automática de textos. Tá? Então, assim, é um documento muito rico, né, não vou mencionar outros requisitos, mas assim, dá para vocês perceberem, né, a importância de alguns requisitos que já constam aí no documento. Tá? Pode avançar. Esse aí é o glossário, né, eu só coloquei um exemplo aqui da riqueza desse glossário, né, foi construído aí com base em vários documentos, mas também com base na experiência dos membros do GT. Ó, a gente tem ali, por exemplo, o conceito de revogação, revogação com ressalva, revogação condicionada, revogação de norma integral com ressalva, revogação expressa, revogação parcial, revogação por declaração, revogação por incompatibilidade, revogação tácita, revogação total da norma. Então, assim, será que todo mundo já se deparou com todos esses conceitos? Né? Então, é bom a gente poder realmente compreender o universo que a gente está lidando, para a gente conseguir realmente gerir a informação que a gente trabalha diariamente. Pode passar. Essa é a tabela de relacionamentos, né? É um dos apêndices. Só para deixar claro ali que ele estabelece como deve ser o relacionamento entre uma norma, né, e a norma posterior. Por exemplo, a gente tem ali, por exemplo, a tabela de relacionamento de publicação. Ali, por exemplo, o nome do relacionamento vai ser republicação. No papel, no domínio, vai ser republicada em. Lá na imagem, vai ser republicação de. E aí na frente também consta a nota de compilação, como deve ser gerado o texto compilado, né, com base nessa relação aí entre essas duas normas. Tá? Pode passar. Esse aí é o diagrama de estados, não está claro para vocês visualizarem, mas ele consta da página 76, né, e que mostra, em relação, por exemplo, à vigência, o estado de uma norma considerando um evento, né, ocorrido durante o seu período aí, de existência. Tá? Pode passar. Então, gente, assim, a gente trabalhou durante esses quase 3 anos, né, quase 3 anos, com muito afinco, com muita dedicação, né, muitos de nós aqui do grupo de trabalho têm nossas atividades também nas nossas instituições, e às vezes é difícil conciliar, né, o trabalho, mas eu queria dizer a vocês que é um trabalho muito gratificante poder colaborar com o LexML. Acho que hoje a gente está vivendo na nossa sociedade do compartilhamento, da colaboração. Acho que sem colaboração a gente não vai realmente conseguir avançar, né? Então, por isso que a gente abre o documento para consulta pública, né? Eu coloquei o site para vocês ali, se o João puder abrir. João, não sei se tem tempo ainda. Tem tempo ainda, Denise? Foi um site desenvolvido próprio para essa consulta pública, né, que explica toda a parte do modelo, e gostaria de enfatizar que as contribuições feitas para o SILEX que foram incorporadas, né, aceitas para o documento, os colaboradores terão, né, terão seus nomes, né, o nome do colaborador constará no documento, tá, na versão final. Então, a gente tem as instruções de uso aqui, desse lado. A gente pode navegar para poder abrir o modelo. Pode abrir, João. Tá aí, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem do lado aqui toda a estrutura do modelo. Se eu clicar, por exemplo, em requisito da norma jurídica, pode clicar, João. A gente pode clicar lá em comments, lá em cima, na aba central ali, fazer um comentário sobre cada parágrafo desse, tá? É uma ferramenta bem didática, não vou entrar em detalhe, mas, por exemplo, João clicou ali, aí já apareceu o comentário para o parágrafo 2. A pessoa pode comentar, colocar o e-mail e fazer as sugestões. Tá?
quer explanar alguma coisa sobre isso, João? Deixa aberto aqui para você, quiser colocar alguma coisa. Você desenvolveu essa ferramenta muito em cima, assim, na correria, em cima da hora, né? Se eu tô... Alô? Esse site foi desenvolvido usando um plugin do WordPress, e foi uma dica lá do pessoal do Transparência Hacker, o Pedro, né? E o Lauro, em 2 dias, conseguiu fazer esse site. Foi um super Lauro aí que fez. E aí, pessoal, já nessa ideia de contribuir com a consulta pública, eu estava lendo o documento ontem e vi que estava faltando um requisito. Então vamos incluir o requisito agora? O primeiro requisito da consulta pública é o seguinte: eu acho que o documento não está considerando, por exemplo, a informação do tipo da norma no sentido formal. Isso é o quê? Por exemplo, na Constituição Federal, os atos internacionais que tiveram a tramitação de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, né, aprovação de 2 turnos nas 2 casas, eles têm a mesma força de emenda. É um ato internacional com força de emenda constitucional. Só tem um exemplo real, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, hoje o SILEX registra o tipo da norma formal, que seria o ato, é um ato internacional. Mas a gente teria que achar um nome para esse tipo material, quer dizer, não é o formal, igual a medida provisória. A medida provisória é o tipo formal, mas ela tem força de quê? De lei. Então, o tipo material seria lei. Então, o que é que vocês acham da gente incluir um requisito falando o SILEX tem que registrar, além do tipo formal, o tipo material da norma? Vocês aprovam? Vocês entenderam o ponto qual é? Existe o tipo formal e o tipo material. Então, aqui no documento, requisitos da norma jurídica, eu posso deixar um comentário como um todo, né? Então, aqui eu vou colocar meu nome, eu não preciso me cadastrar no site. Opa! João Lima. O e-mail é obrigatório, né? Então, o SILEX deve registrar, além do tipo formal, o tipo material da norma. Exemplo, atos internacionais com força de emenda constitucional. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou submetendo comentário. Esse comentário, ele está esperando a moderação. Todo comentário entra nessa regra, né? Aí, quando tiver publicado, aí outra pessoa pode comentar esse comentário. Tá? Então, fizemos uma sugestão para a consulta pública do SILEX. Eu só, voltando, tem algum slide a mais, Ronaldo, ou você vai abrir para perguntas? Eu só queria fechar lá. Fechar lá e depois a gente abre para perguntas. Pode ser? Obrigado, João, pela ajuda. Só volta um pouquinho, João, por favor. Então, a consulta pública vai ficar disponível até dia 14 de outubro, né? Vocês poderem colaborar. Realmente, assim, a gente espera receber muitas contribuições, que eu acho que isso que vai fazer com que o documento cresça, né? Já que, como eu falei, que a gente está na era da colaboração, né? Queria agradecer o João por ter, na verdade, me ajudado, não cedido praticamente quase toda a apresentação que ele tinha feito já em outro evento. Só posso dizer que eu resumi um pouco, viu, João? Pelo tempo que eu tinha aqui, mas estava tão ótima que eu não... Acho que pouco acrescentei aí, ou quase nada acrescentei. E gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos, né? Agradecer aos meus colegas do GT SILEX, né? E dizer que eu estou à disposição aqui para o que vocês precisarem na minha instituição ou no momento agora para perguntas. Muito obrigado. Pessoal, só mais um esclarecimento aqui na consulta pública. Se a pessoa não quiser usar esse ambiente colaborativo, ela pode enviar contribuição para esse e-mail daqui, ó,
Então, a contribuição vai chegar. E esse documento impresso que vocês receberam está disponível aqui para download, com capa, com tudo, esse documento do Silex, tá certo? Então, acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu acho que no próximo painel as perguntas serão escritas, mas nesse eu acho que poderia ser no microfone, se forem perguntas curtas. Quem é que... A doutora Sávia, uma primeira pergunta. Eu queria só era fazer um comentário colaborando com esse aspecto trazido quanto ao efeito do acordo internacional, que dependendo do rito ele vai ter força de emenda constitucional ou ele vai ser promulgado com força de decreto, né? Então era só para trazer esse lembrete. Obrigada. A gente tem que especificar o dispositivo da Constituição que fala do rito, né? São 2 turnos nas 2 casas, né? Então temos que incluir isso daí naquele comentário. Então seria um comentário no comentário. Ah, tá. Então, pessoal, está aberto para perguntas. Quem se candidata aí? Doutora Neide. Pode perguntar que o João responde, gente. Eu não vou responder, não. Ele sabe mais do que eu. Eu cliquei aqui no documento. Estamos aí com tempo. Temos 5 minutos para perguntas. A Marilene vai falar ali. Espera um pouquinho. Não, só para continuar no mesmo raciocínio da doutora Sávia, se a norma for editada como decreto, ela vai cair na tabela de relacionamento. Aí vai ter sempre uma associação àquele assunto para a pessoa ver como norma final o decreto. Vai ter aquele tabela de relacionamento para ele. Pessoal, só mais uma palavra em relação ao Silex. Na prática, ele vai funcionar como? Ele pode servir para você desenvolver um sistema do zero, né? A gente pretende, em 2014, desenvolver uma nova versão do NJU no Senado. A Nerione está esperando há alguns anos, né, Nerione? Estava esperando. Mas você pode, caso você já tenha um sistema, por exemplo, o Alexandre, na Receita, tem um Sijute, a Cleide, no Ministério do Planejamento, tem um Conleges. Então, você pode verificar se o seu sistema já possui esses requisitos ou quais requisitos ele pode atender na próxima versão, né? É importante falar que todo o documento foi pensado também em relação à esfera estadual e municipal, né? Então, sempre a gente fala de Constituição ou lei orgânica ou Constituição estadual. E também, que é importante falar, é que nós consideramos os documentos normativos infralegais, que às vezes a terminologia muda um pouco. Às vezes a pessoa utiliza uma expressão com sentido de outra, quando você está no nível infralegal. O nosso paradigma foi o EARC Brasil, que faz a gestão arquivística de documentos, né? Sendo que a gente faz a gestão jurídica. Então, aqui tem representantes de empresas privadas que queira desenvolver um sistema para vender, pode dizer, olha, meu sistema atende os requisitos do Silex. E aí está compatível, igual um vendedor de sistemas de gestão arquivística fala que atende os requisitos do EARC Brasil. Então, esse documento, com certeza, tem muitas oportunidades de melhoria. Por isso que está em consulta pública. A gente tem certeza que, depois de 2 meses, nós vamos ver as contribuições, o grupo vai analisar e vai gerar uma nova versão do documento para que realmente sirva para todas as casas que tratam com essa questão da gestão da informação jurídica. Alguém quer perguntar alguma coisa, Então, Ronaldo? eu queria aproveitar para acrescentar aqui a contribuição do Manual de Compilação de Normas da Câmara. Depois que o nervosismo passa, mas a gente começa a lembrar de um monte de coisa que a gente devia ter falado na apresentação. A Marilene, que agora falou, eu lembrei. Então, assim, a gente, para a criação dos requisitos de compilação de texto, esse Manual de Compilação de Normas da Câmara dos Deputados foi realmente um documento muito importante. A gente aproveitou muitos requisitos de lá. Tá. Aí está disponível na Biblioteca Digital da Câmara também.
Obrigado, Marilene. A gente deixa aberto também o convite para que outras instituições que queiram participar desse grupo, nessa fase complementar, né, que vai analisar essas contribuições, né. A gente sabe que, por exemplo, no Ministério da Justiça tem a Secretaria de Assuntos Legislativos, na Casa Civil tem a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos. Então, todos lidam com essa questão. Então, é um convite também para desse desdobramento da nova versão do Silex. Alguma pergunta, pessoal? Ali uma pergunta do Marcelo. Eu não sei se já é um dos requisitos, mas, por exemplo, você abrindo no LexML uma lei e existem decisões judiciais em relação a um dispositivo específico, um artigo, um parágrafo, alguma ADI, alguma coisa assim. Aí vai ter o link para essas questões, digamos, judiciais ou jurídicas ligadas especificamente àquele dispositivo? O sistema de jurisprudência dos tribunais já fazem referência à legislação citada e, às vezes, até a doutrina citada naquele acórdão, né? O que o Silex vai fazer, o Silex não é um modelo de requisitos para o portal LexML, é um modelo de requisitos para cada sistema de informação que alimenta o portal. Então, o portal já prevê isso que você está falando, mas é necessário que os sistemas façam isso, e no LexML você vai ter essa questão do bidirecional, né? Como nós vamos ver no final da tarde, na doutrina, se a bibliotecária cadastrou aquele livro referenciando a Lei Maria da Penha, quem tiver na Lei Maria da Penha consegue chegar no livro. Quem tiver no livro consegue chegar na Lei Maria da Penha. Então, o portal só reflete aquilo que os sistemas de informação possuem, né? Mas a ideia é que tanto o sistema do Senado como outros sistemas podem melhorar em muito nessa questão da gestão da informação jurídica, né? Como o Ronaldo mostrou naquele slide, o juiz, aquele slide era sobre sequestro, né? Do Código Penal. Então, deixa eu voltar no slide lá, aqui. Então, se a vítima que você sequestrou é ascendente, descendente ou cônjuge, nesse período aqui, você vai ter uma determinada pena, né? Quer dizer, se foi idoso, não teria. Mas, a partir dessa data, o idoso teve uma pena maior. Se foi companheiro, a partir dessa data, tem uma pena maior. Mas, veja só, essa do idoso, ela foi publicada nessa data, mas entrou em vigência aqui. Então, é importante que a nota de compilação fale assim: redação dada pela lei tal de tal data, com vigência a partir de tal data. Essa questão da vigência é um desafio. A gente sabe que no tributário é uma coisa complicada, né? Mas a gente vê que, por outro lado, a Lei Complementar 95 deixa claro que a cláusula de vigência tem que ser obrigatória, expressa em dias, e isso é para a segurança jurídica, né? Então, a gente espera que os sistemas lá na frente tenham essa informação numa determinada data, quais eram as leis vigentes, há 5 anos atrás, por exemplo. Pessoal, temos aí mais... está terminando o tempo. Alguma pergunta mais para fechar?